Afina aí que agora começaremos um novo episódio do nosso podcast. E hoje eu estou aqui com meu amigo Jean. E eu estou aqui com o meu amigo Kentaro. Olha só, que por um acaso, nós não sabemos exato, porque o Sr. Oliver não contou pra gente a ordem que vai ao ar os podcasts. Meu Deus do céu. Mas Kentaro é um dos hosts desse podcast. Então esse podcast meio que é tudo nosso. A gente tá definindo o que vai acontecer aqui. Exatamente. Estaremos trabalhando juntos. Jean Oliveira e João Kentaro. Não necessariamente sempre juntos aqui, às vezes vai ser ele um convidado, às vezes vai ser eu um convidado, às vezes são nós dois falando sobre alguma coisa que vocês queiram. E nesse episódio, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, sobre o que falaremos nesse episódio. E nós gostaríamos de fazer um episódio colaborativo, tanto eu quanto o Kentaro, com vocês que estão aí. O que vocês querem que seja esse podcast? Que tipo de conversa? Estávamos conversando aqui, né? O Kentaro falou, não, eu quero fazer um podcast mais preparado, algo assim que você estava falando. Eu tenho uma visão, pra mim, muito clara do que a maioria tem por podcast, né? Então, eu acho que o Afina aí pode ser uma entrevista com a mistura de uma conversa também, né? A gente sempre acaba trocando experiências e acaba conhecendo o convidado, às vezes conhecendo até mais mesmo o host, que as pessoas que acabam caindo do nada sabem o que essa pessoa faz. E a gente não falou o que a gente faz, né? Às vezes a pessoa caiu, o algoritmo do YouTube indicou, nossa, olha que é um podcast novo. Sobre o que é esse podcast? Exatamente. E o Afinaí é uma colaboração especialíssima junto com a Oliver Strings, né, Jean? Exatamente. Então, a Oliver Strings é a nossa... o Afinaí nasceu basicamente no berço da Oliver Strings, que é a loja parceira, que inclusive você tem cupom de desconto se você é violinista, violista, violoncelista, contrabaixista, precisa de corda, acessório, tem tudo na Oliver Strings. Só usar o cupom de desconto AFINAAI para você ter um desconto legal. E o melhor comentário sugerindo para onde é que vai esse podcast, o que você gostaria de ver aqui, vai estar valendo 2 jogos de cordas Orquestra Pro para violino. Isso é uma coisa que eu não sei se eu estava especificando nos outros podcasts. Já pensou, um contrabaixista ganha, tem que mandar 2 jogos de corda de contrabaixo? Meu Deus. É que vocês não fazem ideia quanto custa jogo de corda de contrabaixo. É bem eu não salgado. Eu não sei se temos verba para isso. Mas enfim, deixa seus comentários. Se a gente escolheu o seu comentário ser seu contrabaixista, aí o problema é nosso que não especificou nos outros episódios. Nesse episódio estou especificando 2 jogos de corda para violino. Para que você possa ter 1 ano basicamente de jogo de corda tranquilíssimo. Não precisa pagar nada para concorrer, é só fazer um bom comentário e ficar de olho se a equipe aqui do podcast vai responder o seu comentário dizendo que você é o ganhador e com os detalhes de como você faz para poder resgatar. Quando você disse que tem em mente já como normalmente são podcasts, você pensa em fazer algo diferente quando você tiver de host que você acha que é diferente? Com certeza. Bom, vou me apresentar aqui, né? Antes de mais nada, meu nome é João Kentaro. Eu sou um dos influencers aqui da Oliver Strings. Trabalho juntamente com eles. Assim como o Jean, né? Agora tá entrando também com esse projeto junto com a gente. Então, eu tenho 22 anos. Sou músico oficializado na CCB. Sou instrutor lá na igreja, né? Congregação Cristã no Brasil. E sou professor de violino profissionalmente, né? Essa é a minha profissão hoje. O maior tempo que eu passo fazendo é dando aula, né? E eu acho que esse podcast ele tem uma vertente muito importante, como a gente já conversou hoje, direcionada à educação. Educação dos músicos, educação até mesmo dos lojistas, né? De quem vende corda hoje para violino, de quem vende violino, de quem vende viola, de quem vende cello, enfim, todos esses instrumentos clássicos de cordas. Então, com certeza eu penso em fazer algo direcionado à educação, né? Talvez trazendo professores para fazer masterclass
um podcast / masterclass, quem sabe, falando sobre métodos e formas de ser mais didático, né? Rapaz, eu gosto dessa palavra didático. Então, é uma questão que ainda está permeando a minha mente e não está muito bem definida, mas com certeza teremos educação, bastante educação Como musical. você recebeu... Como chegou pra você o convite pra vir ser host? Cara, foi muito... Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. A gente já vem, eu e a Oliver, a gente já trabalha juntos, fez 1 ano, inclusive agora em março, né? Ok. Eu Hoje... te conheci provavelmente por volta de março do ano passado, talvez? Sim. Ok. Sim, exatamente. A gente teve um... Antes de falar como eu recebi o convite, eu vou falar como eu conheci o Jean, né? Eu já conheci o trabalho do Jean lá no Violino Didático. Isso há muito tempo, né? Porque o Jean, se vocês não sabem, ele é jurássico. Tá? O Jean, cada dia mais velho. É jurássico na educação. Quando a gente fala sobre professor de violino e métodos para ensino de violino. Então, máximo respeito ao Jean. Muito obrigado. Desde sempre. E eu conheço ele desde que eu comecei a minha jornada profissional na IMESP, né? Isso há 9 anos atrás, né? Então, só para vocês terem ideia, o Jean já produzia conteúdo há mais de 10 anos. Vão fazer 10 anos em abril desse ano. Quer dizer, Fazem 10 anos. faz 10 anos para o Violino Didático, porque eu tinha um outro canal antes. Então. Fazem no total 13 anos. Então, ele sabe de algo. Digamos assim. Eu sei postar vídeo no YouTube. Exato. E a gente se conheceu pessoalmente nessa oportunidade há mais ou menos 1 ano atrás, aqui na Oliver. Fiquei impactado, nunca me senti tão mendigo na minha vida. Porque, veja bem, o legal, a sensação que eu tenho toda vez que eu tô perto de você é que qualquer hora você vai tirar R$2 do bolso e me dar. Que coisa horrível, meu Deus do céu. Porque, mano, o cara é de uma elegância, de uma finesse. E aí um ogro... O bom é que tem esse tipo de contraste, assim, que pode ser produtivo para quem... Extremos, né? Mas foi num dia que a gente pegou para proporcionar um dia de ajustes, né? A gente conversou sobre isso, eu acho que no primeiro... Oliver, né? No primeiro podcast que eu participei lá no Violino Didático. Então, eu estava lá organizando, junto com as pessoas que se inscreveram para esse dia, e o Jean estava lá, né? E depois daquele dia que você começou a me seguir, né? E a gente começou a ter esse contato. Eu fiquei fascinado, assim, porque às vezes na internet a gente cai na... Não só na internet, na vida real também. Cai na armadilha de achar que conhece todo mundo, né? A gente cai muito nessa armadilha, assim. Eu, pelo menos, caio de vez em quando nessa armadilha de achar que conhece todo mundo. E aí, na hora que eu vi o seu perfil... Não, eu te vi lá na Oliver. Aí Minto. Antes de eu chegar lá, o Gabriel e o pessoal já tinham me falado que você estaria lá. E já tinham falado. Então eu já tinha dado uma zapeada mais ou menos quem era. Mas não cheguei a ouvir exatamente nada. Eu entrei no perfil e falei, caramba, o cara gigante no Instagram e não tinha passado ainda na minha timeline. Aí eu te vi na Oliver, cara, super educado, super bem tratando todo mundo, não sei o quê. Aí pegou o violino. O violinista é fogo, né, velho? Você só respeita outra pessoa na hora que ela escuta ela tocando, né? Aí eu escutei ele tocando. Você toca bem pra caramba. Eu falei, nossa, esse cara é diferenciado. E aí, acho que no mesmo dia mesmo, ou ali mesmo, eu já devo ter começado a seguir. Falei, não, pô, Sim. Cara da hora. E aí, assim que tive a oportunidade, convidei para ir no podcast do Violino Didático, que é um outro podcast que tem no YouTube, vocês podem procurar, podcast do Violino Didático. E foi um dos convidados, foi uma conversa super legal. E quando começou a ter essa conversa de podcast da Oliver, o seu nome veio, assim, tanto para todo mundo, instantaneamente. Mano,
ele tem que fazer parte, porque você é a cara da Oliver. É uma das principais caras da Oliver. Você não é a principal cara da Oliver nesse momento que a gente tá gravando. Gravando, inclusive, no dia 2 de abril. Exatamente, né? 2 de abril de 25. De 25. E depois dessa primeira conversa, a gente foi lá, fez o podcast do Violino Didático. E trabalhando direto com a Oliver, direto aqui na loja, tanto nesse prédio novo que a gente está gravando aqui no Espaço Oliver Strings, tanto como no prédio antigo, enfim, a gente se conversou bastante. E semana retrasada, né, numa conversa com o Gabriel, que é o Sr. Oliver. Senhor Oliver. É o Boninho aqui do podcast. Senhor Oliver. Ele me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia estar na semana passada para a gravação de outros podcasts. E eu, enfim, tinha outros compromissos já marcados, já de tempos, e não pude estar. O Jean esteve como host. Mas eu não sabia que eu seria convidado para ser host, não convidado para ser entrevistado. A princípio você achou que seria entrevistado. A princípio eu achei que seria entrevistado. Quando exatamente você descobriu que seria host? Ontem. Gosto assim, Sr. Oliver Strings. Então eu fui pego de surpresa, mas eu acho que... E eu quero deixar bem claro isso, né? Desde esse começo, né? Há caminhos da nossa vida que tomam proporções que a gente nunca imaginou. E estar na Oliver Strings tendo a cara da Oliver Strings, ou estando produzindo conteúdo e tudo mais para a internet, foi um grandíssimo caminho de Deus, né? Eu gosto e quero atribuir, se não 100% da guia de Deus a tudo isso. Então, eu prontamente aceitei, porque eu gosto de aventuras, né? Mas sempre... uma coisa que eu sempre fui muito sonhador, mas extremamente pé no chão. Então, tivemos já um episódio gravado hoje, que vocês vão ver em breve, tá? Um episódio muito legal, foi uma conversa muito boa. Mas daqui pra frente estaremos aprendendo juntos, eu e Jean e eu, e com vários convidados que a gente, inclusive... Quero que vocês nos digam aí nos comentários quem vocês querem, que carinho vocês querem ver aqui ou aqui. Quem e por quê? Quem e por quê? Quem e por quê? Uma boa. Inclusive, não só quem vocês gostariam de ver aqui como convidado, mas conhecendo a Oliver, que talvez vocês já conheçam, ou se vocês não conhecem, vai conhecer, dá uma olhada, oliverstrings.com.br. Quem você acha que do meio musical de cordas friccionadas, porque é Oliver Strings... A princípio, esse podcast não vai ser só de cordas friccionadas, tá? Ele tá começando assim porque ele está acontecendo nesse primeiro momento na sede da Oliver, não necessariamente vai ser sempre. Mas sugiram quem, inclusive, poderia ser host em situações específicas. Exato. Sabe, essa pessoa entrevistaria bem, seria legal, conversaria. Quero ver conversa de fulano com fulano, já faz a mescla. Tipo, pega... Igual aqueles canais que tem aqui no YouTube, que coloquei um fulano de tal conversando com outro fulano de tal do completo extremo. Sim. Eu peguei o Emanuele Baldini e coloquei pra conversar com o Liara Live. Nossa. Que toca funk no violino. Enfim, porque provavelmente seria uma conversa interessante. Sim. Como a gente estava até brincando, né, sobre estilo, né, estilo, maneira de se vestir. Quanto mais a gente tem essa discrepância de estilos, de formas de pensar, mais rica será a conversa, né? Porque a gente tem, a gente tem convicções de um lado, a pessoa já está com aquele pensamento formado, e a gente tem pessoas do outro lado com outros pensamentos completamente diferentes, que às vezes nem tem a ver com aquelas convicções, e o choque é muito importante. Além de agregar para o nosso conhecimento próprio, agrega para um entretenimento. Exato. Né? E agora,
fazendo um pouco o papel de entrevistador, eu tenho algumas curiosidades que eu não sei se eu sanei sobre você. Certo. Que assim, eu sei que você tem o violino didático chegou na Oliver agora. O Kentaro já mora aqui. Entendeu? Então eu não sei, eu ainda estou me ambientando, vendo como que as coisas funcionam e tudo mais. O que fez você manter essa parceria com o Oliver durante mais de um ano? Certo, é uma boa pergunta. Como eu disse, né, muitos caminhos diferentes, né, tomaram proporções que eu nem imaginava. Então, retomando a minha história, né, não faz muito tempo que eu comecei a trabalhar com o Instagram, né, com redes sociais em geral. E foi como uma luva, né? A Oliver tem a minha cara e eu tenho a cara da Oliver, desde sempre, né? Então, quando me chamaram, eu fui o primeiro a ser chamado de alguém que aparecesse sendo patrocinado pela Oliver. Eu fui o primeiro cara que eles chamaram ali, inclusive Gabriel, Felipe, todo o backstage sabe disso, né? E acabou que, nossa, foi surreal, desde o primeiro trato até hoje, né? Viramos bons amigos, eu e o Gabriel Oliver, senhor Oliver. Nosso boninho no podcast. E viramos bons amigos e compartilhamos experiências, conversas, já tivemos várias ideias, inclusive, juntos para as posteridades, né? Para os próximos meses, para os próximos lançamentos. E o que me fez ficar aqui foi isso, a relação, né? A gente sempre fala que música é comunicação. E comunicação, hoje em dia, se você não tem um trato humanizado, ou se você não tem aquela coisa da empatia, você saber lidar com a pessoa e se colocar no lugar dela, e é isso que a Oliver sempre fez comigo, né? Então, eu sempre tive muita liberdade para trabalhar, o que é muito importante para você, inclusive, que está vendo esse vídeo, está pensando em ampliar os seus horizontes. Liberdade é muito importante. Já censuraram algum vídeo seu? Não. Nunca censuraram nenhum vídeo? Mas eu já quase, né? É que a gente acaba trabalhando e acaba amadurecendo. E tem coisas que a gente às vezes pratica que no calor do momento, né? E às vezes não condiz com a cultura, né? Então, foi isso, além de, né? Claro, né? Eu sou um cara que sou novo na internet e qualquer experiência é super bem-vinda. Agora você começou a falar uma coisa que eu quero saber. Agora, teve alguma coisa que você fez que... O que foi que aconteceu? Não, às vezes a gente quer... Se você não quiser falar, tá tudo bem. Não, às vezes a gente quer fazer comparações com, às vezes, produtos que são de concorrentes. E às vezes você não pode fazer isso porque, né, não faz muito sentido para a cultura. Porque a Oliver não tem muito disso, né? Então, eu queria falar um nome de cordas específicas, talvez. Tipo Mauro Calisto, essas aí? E fazer comparações com a da orquestra, né? E acabou que quase, digamos, 99% as outras cordas eram abaixo do nível da orquestra, né? E eu fiz até teste às cegas, né? E tudo Mas mais. aí você falou? Aí eu não falei o nome da corda, mas eu falei, no geral, cordas. Mas isso gerou algum tipo de problema? Eu não cheguei a falar, né? Eu falei, mas depois eu repensei. Mas foi você mesmo que se autorregulou? Sim. Ah, sim, tá. Sim. Eu sou assim, uma pessoa que se autorregula bastante. Eu tive uma conversa dessa com o Sr. Oliver, que a nossa relação, né, violino didático, é recente. É recente assim, a gente tem conversado há mais ou menos um ano e que tá virando alguma coisa agora é recente. Mas o que eu senti até agora é que tanto o Gabriel quanto o Felipe são que são os dois responsáveis basicamente por esse projeto e por outros projetos da Oliver, eles são muito generosos nesse sentido da liberdade que você falou. Então, no caso deles, enquanto instituição, enquanto eles
eu tive essa conversa com eles, enquanto instituição, eles não querem falar nome de outras marcas, ou fazer esse tipo de comparativo. Mas, e aí, ó, você me lembra depois pra eu poder mandar lá no grupo pra ver se eu tô liberado ou não. Mas eu lembro de ter falado, Jean, se você quiser falar, você pode falar, mas aí é por você. Então não estou falando por... Pela Oliver. Não estou falando pela Oliver. Estou falando pelo Jean. Eu estou falando pelo Jean de Oliveira, entendeu? Eu não estava nesse teste às cegas, mas eu tenho colegas que estavam. Não sei se estava todo mundo no mesmo dia, não sei exatamente como que aconteceu. Mas tinha marcas de corda. E a gente até conversou no episódio do Gabriel sobre isso. A Semi-Pro ganhou de todas da mesma categoria. Todas. Todas são quais? Quais foram testadas? Mauro Calisto. Mauro Calisto. Eruditos. Tinha mais? Paganini. Paganini, sim. E tinha mais uma. Rochinol, sei lá, qualquer uma dessas aí. Uma. E ganhou. Basicamente isso. É um teste a cego. Não tem nada. Se você quiser, faz o seu teste cego na sua casa e posta o resultado. Tá tudo certo. Exato. Porém, entretanto, todavia, onde está a honestidade? Uma coisa que eu gosto sobre a liberdade oliveriana. A Orquestra Pro, perdeu para quase todas. Então, calma. A Orquestra Semi-Pro ganhou de todas da mesma categoria. E a Pro não perdeu para todas, mas perdeu para a maioria da mesma categoria, não, porque a Pro ainda é mais barata do que todas as outras que estava concorrendo. Isso tem que ser bem lembrado. Então assim, eles estão falando isso porque é da loja. Não, quando tá perdendo também. Essa não é melhor ainda. Tem muito espaço. Exatamente. Muito espaço. Então, aí me lembra depois de mandar mensagem no grupo, Gabriel, meio que eu falei o negócio. Meio que eu falei um negócio lá no podcast, vazou. O pessoal vai ficar sabendo. Então, essa liberdade... Então, na verdade, você se autorregulou para não... Já pensando no possível... Essa é uma característica minha. Tá. Eu me autorregulo bastante. Então, talvez esse vai ser um contraste legal. Talvez você vai ser a minha voz da consciência, às vezes. Mas, uma olhada, né? Não fala, não. Ou pelo olhar dele, vocês vão saber, não, isso aí é o Jean que tá falando, quem tá não concorda. Mas e são ideias diferentes de ser, né? E não tem problema nenhum ser autorregulado, ou se autorregular, ou não se autorregular na maioria das vezes. Porque isso tem a ver com cada um. Né? A gente estava com um convidado que gravamos antes, com o Vini Mendes. Vinícius, talvez esteja já no ar, talvez não, mas Vinícius Mendes, fiquem de olho. E em um momento ele estava falando sobre isso, né? Que teve uma situação que eu falei, que eu peguei e falei na cara da pessoa que não era tal coisa. E aí o Vini falou, tá vendo? Aí que eu, por exemplo, não falaria isso. Eu falei, nossa, que legal, é mesmo? Seria mais político. Né? Eu não consigo ser em todos os... Não que eu não consigo ser. Eu não consigo ser quando eu não vejo sentido de ser. Faz tipo, sentido. Cara, a corda Mauro Calisto, a corda Eruditos, a corda Orquestra Semi-Pro, seja lá qual é o nome, não são pessoas. Não tem por que você se ofender. Exato, são coisas. São literalmente coisas. E existe uma... Eu gosto muito de falar isso e tem amigos meus que sempre falam que eu falo isso. Mas existe uma linha muito tênue entre a política e a honestidade. Né? Você ser político e você ser honesto. Né? Porque você pode, sim, ser as duas coisas. É difícil, mas dá. É difícil. Mas... É como você disse, são coisas. Você não está ofendendo ninguém. Porque, claro, ofender é falta de educação. As pessoas se sentem ofendidas, mesmo que seja direcionado a uma coisa. Exato. Porque tem, por exemplo, você vai falar mal do iPhone, você vai ver. E olha que eu sou usuário de iPhone. Mas você vai falar mal de iPhone... Como ousa? Mundo, né? Como ousa falar mal do iPhone? Não, mas é a pessoa que toma partido, né? Exato, de uma coisa. É só uma coisa. Exato. Ser muito materialista. Exato. Né? E falando em coisas, uma ideia de podcast que a gente estava conversando aqui antes é que eu acho que não existe podcasts de nicho do jeito como a gente está fazendo. Fazendo um podcast, ao invés de ser sobre uma conversa apenas entre duas pessoas, ser uma conversa de duas pessoas sobre algo
que está na mesa. Tipo, a Oliver lançou, por exemplo, recentemente, enquanto estamos gravando, os captadores. Eu não toco com violino captado. Imagino que você também não. Eu toco, às vezes, em eventos. Ah, que legal. Sim. Então você vai ter muito mais propriedade do que eu para falar sobre captação. Fazer um podcast, por exemplo, falando em torno do assunto que achamos desse captador. Sim. E chamando também outras pessoas também mais especialistas do que eu, por exemplo. Eu nem preciso estar aqui porque eu não sei nada disso. Mas pra testar, ver o que dá, o que não dá, o que dá ruim, o que dá bom. Ou pegar esses violinos. Tem um violino lá embaixo de R$590 hoje, no dia 2 de abril de 2025. Sempre muito importante quando falar de preço, falar a data. Falar o dia, né? Tem um violino lá de R$590. Pô, fazer um podcast sobre esse violino, tá. E aí, como que soa esse violino? Como que é esse violino? Pra quem que é esse violino? É bom mesmo? Comparativas. A gente vai ter que falar com o chefe aí. Pra fazer comparativo. Podemos colocar um Eagle, um Orguês e um Antônio Marçal na mesma mesa? Ai, meu Deus do céu. Isso vai gerar interferência. Ah, com certeza. Pode ter certeza. E aí, digo mais, mas não tô brincando. Digo mais. Por que não trazer essas três coisas e trazer pessoas que são meio que representantes de cada uma? Vamos conversar. Nossa. Vai dar brinco isso daí. Ah, você acha que dá briga? Não, eu tô brincando, mas é uma ideia... É sobre o que a gente estava falando. São ideias diferentes, né? Às vezes a gente tem até convicções de que todos os violinos iniciantes tenham a mesma qualidade. E essa conversa vai abrir os olhos das pessoas para que elas sejam um pouco mais, não detalhistas, mas criteriosas no que elas estão investindo. Porque, querendo ou não, você comprar um instrumento é investir em você, né? Investir em você e, a partir do momento, investir no que você quer proporcionar para alguém também, né? Porque música, como a gente falou, é comunicação. Então, quando a gente... já estou antecipando já. Nesse momento que a gente, hipoteticamente, estiver fazendo isso, vai ser uma conversa muito rica, muito rica. E mesmo que hajam discordâncias, por exemplo, entre as pessoas... E é bom que haja. Isso ajuda quem tá lá a ver, não, pô, eu concordo mais com o que o fulano tá falando. Aí vai ter outra pessoa que vai ver o mesmo trecho e vai falar, não, eu concordo mais com o que o fulano tá falando. E tá tudo bem. E tá tudo certo, exatamente. Tá tudo bem. Pessoas precisam ser diferentes. Imagina todo mundo igual, ia ser horrível. Tá maluco. Todo mundo igual, todo mundo ia fazer mais ou menos a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, isso vai de encontro com educação. Exatamente. Porque você acabar educando as pessoas para que elas sejam mais criteriosas no comprar, no adquirir, no que você deve comprar para o nível que você está hoje, ou o que você deve ter de critérios para avaliar se um violino é bom para você ou não, né? Se você está bem tecnicamente, aquele instrumento vai te atender. Como você avalia se um violino tá bom para um aluno seu ou não? Isso eu tenho muito claro na minha mente, assim, a gente consegue ter parâmetros muito melhores se você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem um instrumento iniciante para um instrumento de luthier, de autor, né? Mas eu avalio da seguinte forma, a partir do momento que o aluno já está bem tecnicamente, você está vendo que ele está bem tecnicamente. O que é estar bem tecnicamente? Colocar as coisas no lugar, né? Conseguir tocar de maneira controlada, ter controle sobre o que você está fazendo. Eu acho que essa é uma boa definição. Eu até escrevi ali na lousa, controle. Você estava dando aula aqui? Não, eu estava fazendo um vídeo. Esse é um roteiro. Ah, olha só. Você grava vídeos aqui? Eu gravo vídeos aqui. Que da hora! Neste espaço que estamos falando. Pô, invadimos o seu estúdio, então. O estúdio da Oliver Strings. Eu sou apenas um... eu usufruo. Que legal. Tem mais gente que usufrui também pra vir gravar?
Podem, mas às vezes nesse momento, sim. Pela distância, creio que Fica eu inviável. seja o que mais usa. Eu tô aqui, né, toda semana, enfim, um dia da semana, por semana, às vezes 2. Então, eu sou o que mais uso Caramba. esse espaço. Agora, voltando à conversa para você grava conteúdo pro seu Instagram. Eu lembro dos seus conteúdos tocando no culto, Sim. tocando não necessariamente no culto, mas tocando. Conteúdos de moda, mostrando o outfit do dia, alguma coisa assim. E aí eu tô vendo ali um conteúdo que aparentemente é sobre ensinar violino. Sim. Né? Sobre ensinar violino, ensinar sobre controle de som, né? Sim. Quando você começou esses conteúdos ensinando? Que eu perdi essa fase? Então, eu falei no começo aqui que eu sou professor há mais de 4 anos, 5 anos, né? E eu comecei porque isso era um sonho. Você queria ensinar violino? Eu queria ensinar violino. Desde que eu comecei profissionalmente, eu tinha aula com a minha professora, né? A professora Miriam Cruz, esposa do Cláudio Cruz. E o jeito que ela me ensinava me fascinava ao ponto de querer ensinar também. Então, eu posso dizer que, sei lá, 25% do que eu ensino do jeito que eu aprendi. Que legal. Né? Mas ela foi sua primeira professora? Não, eu digo, foi uma professora que virou a chave na minha cabeça. Ok. Entendeu? Porque eu já tinha tido outros professores, instrutores na igreja também. Mas ela me fez me apaixonar pelo ensino, né? E depois que eu saí da IMS, eu me formei lá na IMS, saí, eu comecei a dar aula. Falei para um amigo, você não cobrava. Não cobrava. Eu me ensinava porque eu queria ensinar, eu queria alguém para... eu quero moldar essa pessoa. As minhas habilidades pedagógicas. Então, e acabou dando certo, né? A pessoa gostou, porque essa questão das diferenças, elas são muito importantes. Você ter cabeças diferentes conversando entre si. Mas você entender qual que é a melhor forma de ensinar aquela pessoa é muito importante também. Porque esse trato de... Claro, você tem alguns padrões, né? De ensino, às vezes. Mas você, dentro desses padrões, conhecer a pessoa, conhecer a rotina daquela pessoa, saber o que ela quer, né? A gente conversou com o Vinícius, eu faço exatamente igual o Vinícius faz quando você tem um aluno novo. Onde você quer chegar? O que você quer tocar? Né? Qual que é o seu sonho, aquele sonho que é platônico, que você acha que você não consegue chegar lá? Então, depois disso, de ter aula com essa professora, com a Miriam, eu comecei a dar aula, e depois que eu comecei a trabalhar com o Instagram, eu vi um meio de comunicação que eu poderia me expressar do jeito que eu me expresso. E depois que eu comecei a postar vídeo, isso, digamos, há 1 ano. Caramba, foi rápido. Conteúdo sobre didática, né? No violino, há 1 ano e pouco, 1 ano e pouco mais. Eu vi que tinham pessoas que se identificavam. E essa foi outra virada de chave, né? Outro ponto de inflexão, né? Na minha vida. Porque eu dava aula, mas, pô, não divulgava nada. Nada. E aí você tinha quantos alunos? Nada. Sei lá, eu tinha 5 alunos, 4 alunos. E a vida das pessoas é muito corrida hoje em dia. Então, às vezes eu dava aula para 4 pessoas uma semana, outra dava aula para 3, na outra eu dava aula para 5. Outra eu dava, sei lá, 6 aulas porque uma pessoa queria experimentar o meu método de ensino. Então, depois, a hora que virou essa chave da questão da comunicação, eu podia me comunicar e tinha gente que me entendia e se conectava comigo, foi quando eu comecei a investir nisso. Isso há 1 ano e pouco, né? E hoje já tenho muitos alunos, né? Não tenho
muitos alunos, mas tenho... Não, para alunos individuais você tem muitos alunos. Eu tenho muitos Quantos alunos. alunos são agora? Nesse momento, eu tô com 26 alunos. Quanto tempo de aula você dá? 1 hora. São 26 horas de trabalho. Isso é 26 quase uma... horas. Dependendo da profissão, isso é uma jornada de trabalho completa. Sim. 26 horas. A gente tava conversando, né? Além das aulas, tem o planejamento. Às vezes eu aplico provas, né? Eu faço provas, eu escrevo provas. Para os seus alunos. Para os meus alunos. Então, é uma questão bem legal de ser discutida também de, né, onde eu comecei, né? Como eu comecei. Então, eu já tenho 26 alunos. 26 alunos individuais. Cara, isso é maluquice. Conversando comigo. Chorando as pitangas, né? Falando que não conseguiu estudar. Porque professor de violino em algum nível é terapeuta também. Eu falo isso sempre. Você tem que ter algum nível. Eu quero fazer faculdade de psicologia. Porque é real. Não é uma brincadeira isso. Isso é real. Você... É o que a gente estava falando sobre entender o lado da pessoa, né? Às vezes tem aula que, a pessoa toca uma escala e você percebe que a pessoa não está bem. E você pergunta e a pessoa despeja tudo o que aconteceu durante a semana dela. E isso é uma coisa que você tem que aprender a lidar. Se você quiser ser digamos, eu digo que esse é um bom professor. É um professor humano que não está preocupado só com o resultado no violino, no instrumento. Sim. Porque às vezes o que a pessoa não está conseguindo fazer no instrumento não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com isso. São outras Ela só não questões. está bem. As pessoas não estão bem, exatamente. Terminou com namorado, namorada, se for alguém adolescente, ou o casamento tá ruim, ou o filho tá rebelde. Exato. E hoje eu tenho alunos de 6 a 52 anos. Então, a minha experiência foi essa. A minha professora entendia que às vezes eu estava num momento muito bom, porque como todos os humanos presentes na Terra, você tem momentos bons e ruins. E é assim que eu trato todos os meus alunos. Então, a minha produção de conteúdo didático de violino para a internet começou há mais ou menos 1 ano e eu estou evoluindo, graças a Deus. Isso tá lá no perfil que é João Quentaro. João Quentaro. No Instagram, no TikTok. E como você conheceu a Oliver Strings? Eu já conhecia a Oliver antes deles me chamarem, né? Na verdade, essa questão marqueteira da Oliver, eu entrei junto na hora que mudou a chave aqui também, né? Então, já tinha um trabalho maravilhoso, tá? Não quer dizer que eu entrei e a coisa mudou completamente, não. Eu agreguei, graças a Deus, tive esse poder para agregar. Mas eles já tinham um trabalho maravilhoso, vídeos postados no YouTube, e foi, inclusive, onde eu conheci, né? Com vídeos no YouTube? Com vídeos no YouTube. Não no Instagram? Não, no Instagram. Que interessante. Então, eu via os vídeos de review de violino, porque eu sempre, como eu disse pra você já lá no outro podcast, sempre fui muito curioso. Muito curioso. Curioso em aprender pra mim, pro meu próprio conhecimento, e aprender o que outras pessoas, a visão de outras pessoas sobre o que eu já tinha como convicção também. Eu acho que o seu terno talvez esteja esbarrando um pouco no microfone? Ok. Vou ficar mais assim. Tá tudo bem. É porque, essa fica deixa pra gente falar que isso aqui, completamente fake. Microfone cenográfico. Por quê? Jean, você esqueceu porque no podcast do Gabriel eu comentei que eu tinha esquecido os cabos. Então por isso que primeiro a gente gravou com os microfones de lapela, que é esses que estão aqui pendurados no corpo. Deixa eu até trazer esse aqui um pouco mais pra cima, Vocês estão escutando aqui. Tudo bem, SMR, tudo bem vocês? Vou colocar um pouco mais pra cima. Eu tinha comentado no do Gabriel que eu tinha esquecido os microfones, por isso que a gente gravou os cabos do microfone, por isso que a gente gravou no lapela a primeira vez. Depois, hoje, eu não esqueci, eu trouxe.
Só que aí temos uma questão logística, onde a mesa de som que está do lado fica no lado oposto do computador e não tem... Não que não tem tomadas. Precisaríamos de tempo para pensar como iríamos reorganizar a sala para ter tomada para tudo que a gente precisa ligar. Essa é a vida real. Câmera, luzes, monitor, computador... Mano, é muita coisa. Carregador de celular, enfim. Então eu falei, não, vamos gravar dessa vez com a lapela de novo. Na próxima eu chego mais cedo e faço um remapeamento aqui das coisas. Perfeitamente. E mesmo assim temos essa estrutura que os senhores estão chegando aqui. É nível Oliver Strings, entendeu? A consistência ganha de intensidade, amigo. Acima do normal. Então você conheceu a Oliver antes, mas como você conheceu? Com os vídeos no YouTube? Pelo YouTube. E, na verdade, eu também sempre fui um cara muito introspectivo. Uhum. Então, eu apenas queria ir nos lugares e não ia. E você não tinha coragem de ir? Exatamente. Às vezes pela questão de, se eu ir lá, eu vou ter que tocar alguma coisa e as pessoas vão ver e tal. E tá tudo bem, tá? Você não precisa ser desse jeito que eu fui. Não precisa passar esse perrengue que eu passei por causa da minha mente. Mas a sua questão de ter que tocar é o quê? Era o quê, né? Era ansiedade. Mas medo tipo, de julgamento? Exatamente. Medo de julgamento. Porque ele convivia com violinista. Violinista é uma raça. Meu Deus do céu. Dureza. Mas isso também muito tempo atrás. Uhum. Eu não tô falando também desse tempo, 2 anos, né? Tô falando de bastante tempo atrás. E acabou que eu não conhecia os 3 prédios anteriores. O senhor Oliver pode me corrigir. Que não eram prédios, né? Começou no almoxerifado, sei lá, alguma coisa assim. Exato. Aí foi evoluindo. Agora é uma mega sala. Vamos valorizar. Né? Não se foca artista. Mas eu nunca tive essa proatividade de estar na loja, mas já conhecia. E depois que eu conheci de fato, poxa vida, fui conhecer de fato quando eles me chamaram, né? Pra estar presencialmente, né? Naquele dia de spa lá. Não. Antes, tá. Bem antes. E isso há mais de um ano, né? Falei, completamos... mais de um ano, 1 ano e uns dias, né? Esse dia aí foi, acho que em maio. Eu não lembro exatamente a data. Acho que foi em maio. Tá. Enfim, nesses meses aí. E nesse dia, a gente simplesmente conversou. Eu conheci a estrutura, a produção, eles. Que já era maravilhoso. Que já era uma coisa assim surreal. Surreal mesmo para pessoas normais, digamos assim. O primeiro dia que eu fui na Oliver foi aquele dia que eu te vi. Uhum. Quando a gente foi lá atrás e viu o estoque da quantidade de violino, a quantidade de coisas... É uma coisa assustadora. Eu já conhecia outras lojas, já conhecia outros lugares. Nada parecido. Exato. Nada é uma estrutura parecido. Incomparável. Eu posso dizer incomparável. Pelo menos com o que a gente tem aqui no Brasil. Do que a gente conhece também, né? Porque a gente pode estar numa bolha. Vai que tem alguém que tem uns galpão gigante que a gente não sabe, né? Pessoal da Eagle, a gente não conhece o galpão de vocês, cara. Vamos conhecer, quem sabe. Chama nós, a gente grava conteúdo lá. Vem pra cá. Já pensou? Ia ser interessante. Pô, aqui na loja, eu não sei exatamente. Quer dizer, eu imagino. Só tem Orquês e Silvério. Não tem nenhuma outra marca. Exato, Orquês. Não tem, se eu quiser comprar uma marca X, não tem. Apenas Orquês. Falando sobre instrumentos. Tá. Né? Sim, porque aí cordas vai ter Thomas Chick sobre Graff. instrumentos, violino, viola, cello, contrabaixo, né? Agora, você tem cordas, você tem, enfim, microafinadores e outras... Espalheira, infinidade etc. de acessórios de outras marcas. Espalheira a gente tem todas essas marcas também. Mas a maioria, em suma, é Orquês. Okay. É uma baita estrutura, uma baita marca também, Orquês. E toda loja que se preze tem as coisas Orquês aí. Exato. Se não tem, eu questionaria essa loja aí. Questione. É muito importante questionar. E lembrando que se você quiser comprar coisas Orquês, tem na Oliver Strings, cupom AFINAAI, vocês ganham
descontos legais. E, cara, o que... Você, sendo um dos primeiros hosts, quem são as 3 primeiras pessoas que você gostaria de você conversar com elas? Cara, eu tenho em mente, inclusive, alguém que pode ser host, tanto host como convidado, que também está no mesmo caminho que eu, digamos assim, sobre música na igreja e música especificamente como louvor a Deus, que é o Elton, né? Elton. Elton Ok. Cello, meu grande amigo, companheiro, e que não tenha só a ver sobre, né, esse lindo instrumento perfeito entre Porque aqui todos. tá mó panelinha, só tem 2 violinos, né? Cadê os outros Exatamente. instrumentos? Cadê a representatividade? Isso aqui atrás é IA. Chat GPT, geraram um violoncelo no meio do vídeo. Meu Deus. Não, é de verdade, gente. É de verdade. Tá afinadinho, ó. Meu Deus do céu. Então, Elton O é Elton. um ótimo convidado e também seria um ótimo host. E também, acho que, poxa vida, professores renomadíssimos que eu tive o contato e, pô, me apaixonei pelo jeito que eles ensinam ainda na educação. Talvez, quem sabe, Davi Graton. Davi Gratão? Quem mais? Davi Graton. Davi Graton, um dos grandes violinistas brasileiros, um dos espalas da USESP. Com certeza. E, cara, a gente acaba conhecendo tanta gente que é muita opção. É muita opção. Tem mais uma opção. E a minha professora antiga, Miriam Miriam Cruz. Ótima conversadeira. Ah, é? Conversa pra caramba. Rapaz! Nossa, ótimo. Então já comece a conversar. Fala, então... Exatamente. Vamos marcar aí! Mas são pessoas que eu admiro. Elton, Davi, Miriam. E são pessoas que com certeza agregariam no conhecimento, na conversa e na trocação de ideia. Né? Que perguntas teria assim específica? Uma pergunta pelo menos para cada uma dessas pessoas. Você gostaria que você é curioso? Não necessariamente uma pergunta, mas algo que você é curioso sobre cada uma delas. Cara, pro Elton, eu queria saber o que motivou a ele fazer os encontros que ele faz, né? As tocatas, famosas tocatas. E todos esses encontros de cordas e tudo mais, que eu creio que seja algo alinhado com o meu propósito também, né? Mas eu queria ouvir... Inclusive vai ter uma tocata sua aqui, fiquei sabendo. Teremos Pediram pra não divulgar. De cordas. Pediram pra eu não divulgar. Não vai ser no dia 19. É dia 19? É dia 19. Não vai ser no dia 19 de abril. Encontro não de apareça cordas. Encontro de cordas, não sei em que dia vocês estarão vendo isso. Mas eu junto do Gabriel... Liga antes pra ver se tem espaço, caso você tenha ficado sabendo disso antes da data. Exato. Liga antes, não aparece aqui, pelo amor de Deus. Eu junto... Se quiser aparecer, fica à vontade. Encontro de cordas, pra gente louvar a Deus em conjunto. Repertório, hinos, traje preto, roupa preta, né, pros músicos. Pra plateia, irmandade, plateia/irmandade. A roupa que você quiser vir cantar, alegria, é isso aí. Dia 19 de abril, às 2 horas da tarde. 19 de abril de 2025, às 2 horas da tarde. A gente teve essa ideia já há algum tempo. Não fizemos antes, porque estávamos em reforma, ainda estamos ajeitando algumas coisas. Mas é promover o louvor a Deus melhor. Porque é isso que a gente precisa lá na igreja. É isso... caminha, digamos assim, no ensino musical para tocar melhor. Você leva muita porrada da galera da igreja? Sim e não. Sim e não. Sim e não. Porque eu já tive haters que viraram seguidores fiéis, porque tiveram conversas comigo, porque eu sou um cara que, enfim,
Tá aberto para conversar? Sempre, sempre. E tem as pessoas que sempre acompanharam, né? Desde que eu não postava nada e só postava por livre, espontânea vontade. Não que eu não faça isso, né? Ainda, nada a ver. Mas sempre tem alguém para te criticar. Sempre, não, isso é o normal. Então, Quem não é criticado não está sendo relevante o suficiente. exato. Exato. Hoje eu estava conversando com o pessoal do marketing e a gente tem, às vezes, influência sobre pessoas que a gente nem imagina, né? E isso acaba que leva a gente para um caminho de cada vez mais se conectar com as pessoas. E eu gosto muito, eu comecei a gostar muito disso, né? Me conectar com as ideias, me conectar com as pessoas que não sabiam nada. Tipo, meu Deus, você precisa mesmo ajustar seu violino? E eu entrar nesse assunto com tudo que eu sei e, pô, aquela pessoa ficar, meu Deus, sério? Precisa mesmo fazer isso? E isso sempre me deixou fascinado, né? Esse caminho do ensino. Então, esse sempre vai ser o propósito, né? A gente tocar melhor. Então, tudo isso, a gente tá dentro ainda da caixinha do que ele gostaria de saber sobre o Elton. Exatamente. Que é porque o Elton tem os encontros, ele quer fazer os encontros Exato, dele, e aí eu vou fazer vinculei. os meus encontros também. O que você gostaria de saber do Davi Graton? Poxa vida, ele também teve uma criação na CCB, né? Eu toco sempre com o pai dele encarregado, né? E eu queria saber qual foi a virada de chave, né, dele de, tipo, começar profissionalmente. O que na verdade, não só isso, mas o que motivou a ele continuar. Porque eu sei que teve alguns empecilhos, sei lá, teve alguns problemas aí nessa passagem, porque a verdade é que hoje a gente já tem um pensamento diferente, mas antigamente você ser músico profissional na igreja, você era taxado de sabe de chão. E dependendo de onde você está, ainda é. Então, eu queria saber o que motivou ele a continuar até hoje, né? O cara é um dos melhores do Brasil, né? E a Miriam, pô, criação com a Fukuda, né, cara? Eu queria... É que a gente já conversou muito, né? Muito mesmo. Muito. Mas então você sabe exatamente os assuntos que você tem que entrar para entregar o ouro aqui. Talvez. Mas eu gosto muito de conversar sobre relações interpessoais, né? Pô, quem que ela teve... Quem que foi a maior inspiração dela? Isso eu não sei. Isso ela nunca me falou, por exemplo. E por quê? Né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa tocando super bem, nossa. Tanto que tem gente que, pô, me acompanha, pô, porque eu toco, né? E da mesma maneira que tem pessoa que não me conhece, sem ver, antes de ver esse podcast, eu queria saber, porque ela nunca participou de um podcast também. Eu vou roubar na primeira puta podcast, tô zoando. Então, essa linha do tempo, né? Eu gosto muito de saber da história das pessoas. Então, eu queria saber desde o começo, me conta, desde o dia que você pegou o violino pela primeira vez, que foi muito cedo, e ela me contou que foi muito cedo, sei lá, 3 anos de idade, até hoje, por que você continua ensinando na IMESP? Ela ainda está lá, né? Ela é professora lá já faz bastante Há tempo. muito tempo. Eu acho que quando eu estudava lá, ela já era professora lá. Não tenho certeza. Creio que sim. Tiveram muitos professores, né, da ULM, da IMESP Tom Jobim e tal, que permaneceram e estão lá até hoje. Tivemos várias reformulações, né, no meio do caminho. A Liliane tá lá desde sempre. Andréa Campos tá lá desde sempre. Andréa Campos, maravilhosa Andréa Campos. Pedro de Laroli entrou... Eu estava estudando lá quando ele entrou, mas eu acho que ele é professor também até hoje. Sim. Então, eu acho que mais do que, ter essas pessoas como convidadas, ter elas como hosts, voltando lá no começo do que a gente começou a conversar, saber qual foi o caminho que essas pessoas percorreram e mostrar para as pessoas que estão assistindo que você precisa ter
essa coisa criteriosa de saber qual é o melhor caminho para você no momento que você está da vida mesmo, da vida, e o que você deve procurar dependendo do momento que você está da sua vida. E no momento, como saber no momento que você está justamente inserido qual é o melhor caminho? É isso que a gente quer saber. Porque assim, é muito difícil, né? Tipo, Exatamente. olhando de longe, a gente consegue enxergar melhor. Pô, fiz uma boa escolha, fiz uma má escolha. Sim. Mas na hora que tá vivendo, É difícil. É difícil. pô, você fez uma escolha dessas recentemente. Fiz. Eu saí, né, pedi demissão do meu trabalho de tecnologia. Eu trabalhava com TI. Inclusive, estou fazendo faculdade de TI ainda. 2 de abril de 2025, ainda estou fazendo. Estou cursando. E eu pedi demissão desse trabalho. Estava muito bem. Não tinha... Assim, não tinha nenhuma... Questão extra, assim... Além das questões diárias, normais, de pessoas, relacionamentos e tudo mais. Mas eu chutei o balde, né? O famoso chutei o balde e entrei de cabeça em só dar aula. Só viver disso. Só 26 horas de aula semanais. Fora as outras coisas. Produção de conteúdo, Oliver Strings e tudo mais. Quanto tempo de produção de conteúdo você acha que você investe por semana? Cara... Contando, por baixo. Contando escrever, o que você vai, se por você baixo, escrever, gravar. Por semana, mais 24 horas. Um dia, pelo menos. Ou seja, já são 50 horas de trabalho. Exato. 26 a 24? Exato. Fora os que eu não conto, né? Das madrugadas. Caramba. Porque hoje eu tava... são várias conversas que a gente tem. Mas hoje são, na verdade, 3... que nem o Julius, né? Tem 3 empregos. Produção de conteúdo, professor, e fora os outros trabalhos, cachês e tudo mais. Então, eu toco em casamento e em eventos hoje, esse ano, completam 10 anos que eu toco em eventos. Toca desde os 12 anos. Desde antes de entrar na EMESP, né? Então, claro, né? Não tocava como eu toco hoje, mas sempre toquei, pelo menos, o que estava escrito. Né? No mínimo. Já ajuda. Já ajuda, completamente. Afinado, claro. Então, eu tô vivendo um momento, estou noivo, né? Pra quem não sabe, estou noivo. Estou prestes aí já podem acalmar aí, tá vendo? Já era. Já era. Estou noivo de uma mulher maravilhosa, Isabela, que inclusive será minha esposa em alguns meses, né? Em menos de um ano, inclusive. Casamos em fevereiro do ano que vem. Então, eu estou vivendo pontos de inflexão constantes, né? Saí da escola, terminei em MESP, comecei a ser professor, entrei no trabalho, saí do trabalho, agora sou professor novamente, 100% do tempo, estou prestes a casar. Então, entende quando eu digo que eu quero saber da história para saber e comunicar às pessoas? Pô, seria legal você ir por esse caminho. Mas você tem o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser e o que você acha que é melhor para você. Eu estava falando isso com um aluno ontem, se não me engano. Além do nosso julgamento próprio, a gente deve, eu acho que a gente deve buscar conselhos de outras pessoas mais experientes. Que né? tenham aquilo, pelo menos, que a gente quer ter, ou que tenham feito aquilo que a gente quer fazer. O que essa pessoa fez pra... Não vai buscar conselho de quem não faz o que você quer fazer. Exato. Não e a gente não tá falando sobre fracasso ou sucesso, tá? A gente tá falando sobre experiência. Não, sobre alguém que... Por exemplo, eu quero passar numa orquestra e eu conheço alguém que já fracassou em passar nessa orquestra, esse conselho me importa. Que é alguém que já foi lá. Sim, essa pessoa já esteve. Né? Agora, o que eu tô dizendo é que às vezes a gente pede conselho pra gente
que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tá no meio, não sabe de nada. Ou escuta conselho gratuito é maravilhoso, né? Você tá assim, sabe a pessoa que nunca postou um vídeo no Instagram e fala, sabe o que você tinha que fazer agora? Sim, eu recebi Agora, vários desses. agora o que você tinha que fazer era isso aqui, ó, que você vai viralizar se você fizer isso aqui. Recebo vários conselhos desse, diariamente. Aí você olha no Instagram da pessoa não tem um vídeo. Não tem nada. E esse senso de curiosidade é o que deve contaminar todos. Todos. Desde dos que estão atrás da mesa até aos que estão atrás das câmeras, aos que estão vendo o vídeo. E é por isso que a gente está aqui no Afinaí. Maravilhoso. Pra onde você acha que vai esse projeto? Não vou falar de muito longe, não. Final de 2025. Eu acho que no final de 2025 a gente já vai estar bem estabelecido, primeiramente. O que é estar bem estabelecido? Usando microfones de verdade. Esses microfones, em minha defesa, esses microfones são de verdade, eles só não estão plugados. Só não estão plugados. Brincadeira. Mas eu acho que até do final de 2025 teremos cabo nesses microfones. Exato, aqui. Com certeza. Mas eu acho que é um projeto inovador. E com essa liberdade que a Oliver nos dá, a gente vai conseguir imprimir em cada podcast uma novidade diferente. Por exemplo, eu acho que no final de 2025 a gente já vai estar tendo professores renomados aqui conversando com a gente. Renomadíssimos. Eu acho que isso já vai ter na próxima semana. Será? Será que eu tô dando spoiler? Olha só. Quer dizer, não sei que ordem que vai sair os episódios. Exato. Talvez já tenha gravado. A gente já vai poder estar em outro patamar. Maravilha. Com sugestões de todos e como pessoas. Aproveita para deixar a sua sugestão. Lembrando que o melhor comentário vale 2 jogos de cordas para violino da Orquestra Semi-Pro. Algum recado final, professor João Quintaro? Esse podcast tem que estar na lista de prioridades. Exato. Assim, ó, violino, podcast violino didático, Afinaí. Tô brincando. Quando vocês estiverem conversando entre si sobre educação musical, direcionada, claro, a cordas, a musicalidade, porque a gente não vai ter só gente falando sobre violino, cello, viola, músicos de cordas. A gente pode ter maestros aqui, né, renomados também, professores de universidade, quem sabe. A gente pode ter a pessoa que você está pensando nesse momento agora. Se a pessoa for musicista, tá valendo. Tá dentro. Certo? Então é isso, cara. Prazer inenarrável. Deixa o joinha. Não deixa o dislike não, cara. Agora, é 10 horas da noite de uma quarta-feira que a gente teve que limpar a nossa agenda. Exato. Para estar aqui gravando esse conteúdo maravilhoso para vocês. Então, ó, se der dislike, você vai dar tendinite na sua mão e você não vai conseguir tocar mais. Então deixa o joinha, comenta, um abração e até mais. Até mais.